Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, o podcast onde você tem as notícias, as informações, análises, onde você escuta as agruras destes que sofrem, né, pelo time vermelho de Merseyside. E essa semana eu peguei uma música que fala muito sobre o que foi essa semana aí, porque o Liverpool ele se classificou, né, em primeiro no grupo da Champions, já estamos classificados, já estamos nas oitavas, e todavia a gente teve a primeira derrota, né, no campeonato, acho que é a primeira derrota na temporada, né? Então, duas coisas que nós não nos lembrávamos de como é se classificar em primeiro e com 2 rodadas de antecedência, e como é perder nessa temporada aí, coisa que o Liverpool conseguiu só agora contra o West Ham. E pensando nessas lembranças que faz tempo que a gente não tem, você escuta ao fundo a nossa gloriosa Adele, que nos abrilhanta aí com Don't You Remember, que é a 4ª faixa do segundo álbum de estúdio de Adele, o 21. Foi escrito pela Adele e pelo Dan Wilson e foi produzido pelo Rick Rubin. E essa música, ela superou Rolling in the Deep e ficou entre as primeiras 3 músicas mais tocadas no mundo por 12 semanas. E depois ela seguiu aí no top 5 das paradas musicais. Então, para você que não sabia como é se classificar em primeiro na Champions com 4 vitórias e nem como era a sensação de uma derrota, é que eu coloco aqui Don't You Remember para apresentar essa galera que eu adoro demais, essa galera que eu não vivo sem. E eu já vou dizer que quem não lembrava de derrota, e ele vai falar bastante disso aqui, vou começar por ele, né? Rodrigo, seja muito bem-vindo a esse episódio que é antagônico, né? A gente vai tratar de uma vitória maravilhosa, mágica e incrível. Também vai tratar de uma derrota que o Liverpool tá de sacanagem. Fazia tempo que eu não via você nervoso por causa de uma derrota. Seja muito bem-vindo. É isso, salve Diegão, salve Orlandinho, Nicolas, um forte abraço aí pro Danny Boy e pro Lucas, que não puderam estar conosco hoje. Um forte abraço também ao pai do Lucas, que teve que ser recolhido, né? O nosso querido Lucas está levando o senhor Moreira ao hospital, espero que esteja tudo bem com ele, deixar um salve aí registrado para ele, que vai dar tudo certo. Cara, dessa vez, assim, é claro que bate a frustração e a raiva com relação à derrota, a primeira temporada, como você bem mencionou, mas bate mais é uma irritação com os nossos queridos torcedores de internet, né? Principalmente alguns aqui no Brasil, que, nossa, beira o ridículo às vezes, só essa palavra expressa o quão chato é. Porque quando o time ganha, o time vem numa sequência boa, o cara aparece, pontua uma coisa ali, pontua uma coisa aqui, ok. Depois, quando o time tem a sua primeira derrota na temporada, fazendo uma campanha tão incrível quanto na década de 80, que o Liverpool teve 25 jogos invictos em 1982, se eu não me engano, juntando todas as competições, foi a sua marca mais longeva. Nós conseguimos igualar essa marca com o time do Klopp, né? Estava a um jogo de poder ultrapassar essa marca, infelizmente não foi possível, mas igualou uma marca tão longeva de uma era dourada do Liverpool, né? Os anos 70 e 80 ali, um dos melhores períodos da nossa história. Então, assim, e aí a gente até comentou aqui fora do ar ainda que no último episódio a gente falou bastante isso, que a gente estava reclamando ouvindo muitas reclamações com relação ao lance do jogo contra o Brighton, que foi um empate, e eu tinha citado, quando a gente tiver a primeira derrota vai ser um caos, e é o que está acontecendo. Tem muita gente surtando à toa, sabe? Até deixar também um abraço aí para aquele Rendry Freitas, que é o camarada que vira e mexe, tem várias páginas e até torcedores apoiando e ajudando ele, que precisa de transplante de sangue. Ele também comenta isso no Twitter dele. Então, assim, eu até entendo algumas páginas que tentam dialogar determinadas coisas para o momento, igual já também deixar um salve para a Liverbird, né, que estava falando sobre de repente testar o Net Phillips, porque a gente sofreu no jogo aéreo. Ok, acho que é até válido você chegar e querer testar algo
Só que eu já vou deixar claro aqui a minha opinião com relação aos 3 gols sofridos no final de semana. 2 falhas bizarras do Alisson, ao meu ver. Ponto. Não foi um sofrimento. Nós não tivemos um bombardeio e o time foi engolido para poder... Nossa, não, o time sofreu pra cacete ali com isso tudo. Não foi. Tanto é que se você pegar assim, parar e analisar, pô, quantas defesas o Alisson fez? Sei lá, 2 no jogo? 3? Se fez alguma com perigo de gol e tal? Eu sinceramente com perigo de gol entraram. Exatamente. Então, assim, tem um pouco disso. Então, acho que realmente tivemos uma semana atípica. Nós tivemos, desde o final de semana passado até agora, um empate, uma vitória, muito bem citada também, uma classificação sensacional, com 2 rodadas de antecedência para a próxima fase da Champions League. Estamos nas oitavas, 100% na competição até aqui. E ontem, né, infelizmente, é a primeira derrota na temporada e na Premier League. É óbvio que, se tratando só do campeonato local, foi um período ruim, né? De 6 pontos disputados, nós conquistamos apenas 1. Realmente é complicado, é um período estranho até, mas estamos na 11ª rodada. Porra, tem muito campeonato pela frente. Não tá ali falando, nossa, caraca, a gente deu mole ali, faltando 3, 4, 5 rodadas para acabar e pô, o negócio tá apertado e vai ficar meio difícil da gente chegar. Não é isso. Então eu acho que vale um pouco, sabe, separar um pouquinho, pensar, sair daquele momento de angústia, de raiva ali, de nossa, caraca, o time é um lixo. Pô, não é assim, cara. Tem gente falando que o time é ruim, que é um rebanho. E, porra, caraca, não dá pra você levar a sério certo tipo de coisa com esse tipo de comentário, velho. Não dá. Aí é realmente você só ignorar e falar, não, valeu. E aí eu perco a paciência, porque você não tá debatendo algo construtivo em cima de um clube de futebol, se tratando de um campeonato de futebol. Muito, aí remete muito ao nosso futebol brasileiro, que é imediatista, que é aquilo que não, se não ganhar hoje, não serve, não tem trabalho, não tem, que isso, cara? O Klopp tá 6 anos no clube, 6. Porra, então acho que não tem nem porquê o cara chegar e simplesmente sair falando um montão de abobrinha, porque você perdeu um jogo e uma hora iria acontecer, entendeu? Poderia mostrou isso no início da partida pro Liverpool, que iria jogar nos contra-ataques. E é aquilo. Logo no começo do jogo, a falha, e aí desmonta todo um processo de... o time da casa, mal ou bem, tentar sair para incomodar. Agora, com 1-0, você ganha 1-0, porra, eu posso esperar à vontade. Uma hora, se vão me dar uma brecha, eu vou meter o segundo. Vou jogar no contra-ataque. Hoje estou aqui, ó, com a camisa do meu glorioso. Ontem foi isso. O começo do jogo do Botafogo e Vasco, para quem teve a oportunidade de ver, foi exatamente isso. O Vasco estava bem. Ameaçou, estava em cima, teve uma ótima finalização do Cano, o goleiro pegou, no contra-ataque do Botafogo 1-0, acabou. Desmontou o time dos caras. E é isso, o futebol, às vezes, tem muito disso. Então, aí é um outro jogo, você tem que correr atrás do prejuízo, e aí no final do primeiro tempo você consegue ali com uma cobrança de falta, que aí tem gente, aí também, né, tem nego que gosta, né, cara, aí tipo assim, não foi um gol de falta, porque o Salah rolou a bola pra ele, não foi gol de falta, tinha uma barreira ali, o maluco bateu por cima da barreira, um golaço, foi gol de falta, pô, entendeu? Deu uma roladinha, ele encosta na bola. Foi um gol bonito, mas não foi de falta. Meu irmão, ele dá uma roladinha na bola, meu Deus do céu, não é de falta, enfim. E aí a gente volta pro jogo, e quando eu acho que até o time poderia tentar, né, parecia que estava começando a ganhar terreno de fazer o segundo gol, a gente acaba tomando o segundo e toma o terceiro, e depois a vaca vai pro brejo. Antes da gente se aprofundar aí, até dar a palavra aí, que eu já acabei falando demais com os nossos amigos na mesa, o Liverpool foi a pior partida do Liverpool na temporada, de forma geral. Antes de tomar o gol, o time estava muito apático, estava muito moroso, o
muito devagar. Parecia que estava esperando muito para ver qual seria o jogo do West. Entendeu? Então, assim, eu achei muito estranho isso. Tava meio frouxa a marcação no meio de campo, os próprios jogadores de frente não estavam, parece que não estavam tão ligados naquele estilo Klopp metaleiro que eu costumo falar aqui, né? E isso me causou estranheza. E aí, quando você toma o 1-0 da maneira que foi, tem suas discussões, falta no Alisson, não foi. Eu, sinceramente, acho inadmissível um cara da altura do Alisson, né, poder usar os braços, ele perder no jogo aéreo da forma que perdeu nos 2 lances, né, que culminaram com a derrota. Foi o primeiro e o terceiro gol. O segundo, eu acho que ele era até uma bola defensável, mas não teve tanta culpa assim. Eu acho que era defensável, ok. Só que passa. Agora, o primeiro e o segundo gol, principalmente o primeiro, eu acho que foi demais. Ele não pode. Ele que tem que ganhar no corpo, ele que tem que chegar trombando nos outros, porque com certeza é muito improvável que o juiz vai dar um pênalti ele disputando no corpo uma bola aérea. É bem capaz de dar falta nele. Né? Só que, porra. E aí eu não sei o que ele aconteceu, e teve um encostão, tem um corpo ali também do zagueiro, mas, cara, ele tem que socar aquela bola. Ele não pode, chegar devagar nela de braço mole. Ele tem que socar e sair rasgando geral. Esse é o meu ponto de vista com relação a isso. Mas o time estava abaixo. Fez o primeiro tempo muito abaixo. Até conseguiu empate também, ainda estava abaixo. No segundo tempo, quando tentou, eu comecei a ver alguma evolução, pelo menos para apertar mais. E aí as coisas desandaram com aquele contra-ataque que também não me desce muito bem. Porque não é possível que, 4 jogadores cercando o Bowen e ninguém faz uma falta técnica. Acho que esqueceram do manual de defesa da pranchetinha do Copão, né? Ninguém chega no cara para derrubar ele, não conseguiram tirar a bola, mas ninguém vai dar chega para lá no maluco para acabar com o contra-ataque. E o Matip erra a passada, ele erra o tempo de bola ali para poder tentar cortar, era até para ele tentar atrasar, ao meu ver, ele deu mole. E o camarada sai do Fornals, né, sai cara a cara com o Alisson, aí fica meio difícil. E o lance do terceiro gol é para fechar com chave de ouro a merda que foi a partida, porque, de novo, a bola passou a pequena área inteira, o Alisson ficou vendo borboleta. E, de novo, ao meu ver, vacilou e o Zumar sozinho. Tudo bem, aí você, mas o cara tava sozinho, ok, faltou alguém acompanhar, ok, só que desculpa. Bola na pequena área, você aprende desde a base, desde do goleiro. Fraldinha. É do goleiro, porra. É do goleiro. Não pode ser de outro jogador. O cara usa os braços, porra. Então, assim, tem que ser do goleiro. Se ele vai tentar agarrar, espalmar, são outros 500. Mas é do goleiro. Então, eu acho que, apesar de termos tido alguns jogos ruins na temporada, já oscilando bastante, até a vitória contra o Atlético de Madrid lá na Espanha, também foi bem complicado o jogo, o time não foi tão bem, mas eu acho que a partida de ontem foi a pior até aqui no quesito geral. Erros individuais e o coletivo não funcionou desde o início do jogo, antes mesmo do lance capital do primeiro frango do Alisson. Depois desse início aí, avassalador, eu vou seguir aqui com as apresentações, né? Vou começar por ele, que vai virar figurinha carimbada agora aqui. Torce para o Liverpool? Não. Manja de futebol? Demais. Nick, você que é figura proeminente aí em Minas, seja muito bem-vindo a um episódio comum aí que você vai analisar bastante o Liverpool com a gente. Seja bem-vindo, Nick. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar sobre o Liverpool. Não é a minha escolha favorita, mas, querendo ou não, é futebol de qualidade. É um nível absurdo que o Liverpool tem praticado. Mesmo, como o Rodrigo falou, estando um pouco abaixo hoje, o Liverpool não jogou tão bem como vinha apresentando, como vinha jogando. Eu tenho alguns pontos interessantes para acrescentar. Eu tenho 3 principais e vai deslanchar sobre eles. É bom até que o Orlando, o Rodrigo e o Diego deslanchem neles. Primeiro ponto de tudo é a primeira partida do ruim do Alisson em 3 anos, né, gente? Vamos colocar em prática isso aí. O cara... Eu tenho uma frase que é emblemática, que é o seguinte: nenhum goleiro na história da minha vida me faz tanta raiva como o Alisson me faz. Fecha o gol de uma maneira proeminente no chão, tem jogado muito bem com os pés, salva o Liverpool quando necessário. Mas ontem é um dia abaixo mentalmente. A gente não,
A gente vê que não foi tecnicamente, não foi posicionamento, não foi isso que atrapalhou ele. Ele parecia estar com o mental abaixo ou fora do ar para aquele jogo. Eu acho que não vai se repetir pelo tamanho que é o Alisson, pela compreensão, pela concentração que ele tem com o Liverpool. Acho que não vai acontecer de novo, mas temos que lembrar que futebol é com humanos, né? Vai gerar erros. O segundo ponto é que, gente, Alisson estourou na Roma, Alisson foi para a seleção da Copa de 2018, Alisson foi para o Liverpool. Ainda é a mesma coisa, gente, ainda é o mesmo cara, o mesmo goleiro. Alisson não é um goleiro de bola aérea. A gente lembra a partida contra a Suíça em 2018, ele deixa a bola passar na pequena área, o Mirotic cabeceia, não foi o Mirotic, outro goleiro, outro jogador, agora não me lembro o nome, cabeceia ela com uma facilidade extrema e empata o jogo para a Suíça. No jogo contra a outra seleção, ele ainda falha, mas ainda assim o Thiago Silva consegue recolher a falha dele, não vira gol. Ou seja, ele não é proeminente em bolas aéreas, mesmo na pequena área. Infelizmente, é um ditado do Liverpool, ou para qualquer time que o Alisson for. A bola na área não é do goleiro. O Alisson, ele não é um goleiro de bola aérea, infelizmente. Ele tem um tempo de bola aérea abaixo do goleiro que ele é em outras posições. Falando sobre o jogo, sobre o Liverpool em si, concordo com o Rodrigo colocando um ponto. O Liverpool ele é famoso por ter a decaída da marcha de ritmo dele de novembro em diante, né? O novembro e o dezembro junto ao Boxe Day do Liverpool, ele é sempre muito apático, ele sempre tem uma decaída. A gente pode pensar nas temporadas anteriores, o Liverpool começa a empatar na rodada de novembro, ele perde algum clássico em dezembro, ele começa a perder pontos a partir dali, porque ele sempre começa avassalando as 7, 8 primeiras rodadas da temporada. E com a Champions, eu não acho que tem que reclamar, sabe? Porque Brighton jogou bem, o West Ham jogou bem, o West Ham é um time que hoje ele pode estar como um time bem montado, de filosofia ativa, com elenco e com peças capazes de colocar o elenco, a filosofia em prática. O time está montado, o time está incomodando todo mundo. Não foi só o Liverpool. O Liverpool foi incomodado. E por ter uma partida apática, por ter entrado em campo abaixo, acabou sendo punido. Na Premier League isso é extremamente comum. O Manchester City foi punido, o United está sendo punido, o Chelsea já foi punido, chegou a vez do Liverpool. Não é assim. A gente não está falando de campeonato espanhol nem campeonato francês. Aqui tem times que investem 200 milhões por ano e ficam em 10º lugar. Então, assim, é normal, vai acontecer com todos, não só com o Liverpool, não só com os que estão no G4, com todo mundo vai ser punido em algum certo momento. E vocês têm o Klopp, o Liverpool tem o Klopp para colocar para todo mundo falar assim: a gente errou, a gente corrige, a gente tem que mudar, a gente muda, a gente vai readaptar, readapta. Porque o cara é um monstro e tá ali para arrumar essa casa quando necessário. Status do jogo, Rodrigo falou, 30% de posse de bola no geral pro West Ham, é padrão, né? O West Ham ele vai dar a bola, independente de onde esteja, principalmente do jeito que foi. Partidaça do Rice mais uma vez mostrando porque a gente tá na seleção e proeminente ser capitão da seleção, porque o moleque joga demais. E aí, igual o Rodrigo falou, erros individuais, erros de posicionamento, falhas do Alisson culminaram em gols, porque o Matip perde a passada. O terceiro gol, para mim, além da falha do Alisson, igual a gente acabou de falar, ninguém marcou o Zumar, aquilo não pode acontecer. Tinha 2 jogadores marcando a bola no terceiro gol, aquilo não pode acontecer. Zagueiro marcar a bola é inadmissível no futebol, não pode ser assim. O primeiro gol não tinha o que fazer, o Alisson falha, infelizmente a culpa cai proeminentemente toda em cima dele, ele é totalmente punido por causa disso, não tem o que fazer. E não tem nada que faça isso mudar, sabe? O jogo foi isso, o Klopp tem que acordar os jogadores para não acontecer de novo, porque se acontece de novo vai dar um problema, porque aí se o Chelsea ganha o fim de semana que vem e o Liverpool volta a perder, abre uma distância considerável e começa a ficar algo proeminente de complicado, mas é normal. O Chelsea também não vai só perder pro Liverpool e pro City e deixar de ganhar todas, não vai ser só assim. E ao mesmo tempo o Liverpool também não vai estar perdendo pro West Ham, acabou a temporada. Não, a gente não tá em 2019, aquela temporada ali não é padrão. Se for também, aí acabou, né? Pode entregar a taça de martelando da história pros dois ali, deixar os dois numa guerra particular. E outra coisa, gente, Liverpool, ele tem pequenos apagões.
O United não soube aproveitar isso no 5-0. O Brighton aproveitou isso em alguns momentos. O West Ham aproveitou isso com muito mais clareza. Os times da Premier League estão percebendo os apagões que o Liverpool dá de vez em quando. O Liverpool vem de uma intensidade, ele tem que diminuir a marcha para não matar os jogadores. Nessa hora que diminuir a marcha, normalmente tem um apagão. Cria-se uma gente adversária, sobra-se uma bola, uma saída de bola que dá errado, é uma bola parada que entra na área. Isso pode ficar cada vez mais comum de ser punido, o Klopp vai ter que corrigir. Por quê? Porque contra times, principalmente no nível da Premier League que se apresentou esse ano, com Brentford, com Aston Villa, e com outros trabalhos, o Ed Howe assumiu o Newcastle, essa coisa proeminente de evolução, e vai continuar a crescer cada vez mais, apagões vão ser passíveis de punição. E vai ser cabível, igual eu falei no último episódio que eu passei aqui, vai ser cabível o Klopp ajudar o Liverpool a fazer mais gols, a acender mais o Salah, acender mais o Jota, acender mais o Mané e sucessivamente, porque o trabalho ele é preeminente, a Champions League mostra isso, um avassalo contra o Atlético de Madrid no Anfield, passou-se o recado, mas sem meu Griezmann eu não consigo, não consegue, ficou claro que não consegue, foi um jogo, um monólogo, o West Ham mostrou mais perigo contra o Liverpool do que o próprio Atlético de Madrid, um jogaço por parte do Liverpool, Salah, sem comentários, todo mundo aqui já tá careca de saber, quem ouve a gente tá careca de saber, é um monstro, e assim, continuar acertando do meio para trás, uma pena, volto a dizer, Liverpool com Firmino é um, Liverpool sem Firmino é outro, ele vai fazer falta, e cabe ao Klopp corrigir os problemas, corrigir as arestas para o Liverpool continuar voando. E agora, nossa figurinha carimbada aí, né? Orlando, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje a gente tem bastante assunto aí para tratar, hein? Boa noite aos amigos aí. Boa noite aos ouvintes, né? Isso é sempre para vocês, né? Nosso esforço aqui diário não, né? Semanal, na verdade, mas diário, porque a gente tá sempre conversando, dando ideia daqui e dali. Para quem não sabe, tem muito bastidores, a gente conversa todo dia. Infelizmente, tem que falar com o Nicolas todo dia, mas enfim. A gente estava falando aqui alguns pontos interessantes do que foi comentado. Pegando pelo Nicolas agora de trás para frente, a questão do Firmino. Como faz falta o Firmino, entendeu? Porque um jogo contra o West Ham do David Moyes, ele é muito bom nisso, ele encaixota o adversário. Ele joga com linhas muito compactas, muito próximas, com uma marcação não tão alta, tá? Ele dá o campo, ele dá a bola para o adversário vir. E um jogador como o Jota, que, como eu sempre falo, que sou sempre o primeiro a falar isso, é muito incisivo, é um cara de entrar na área já para finalizar de 1-2 toques pro gol, ele acaba sem função. Até que no jogo contra o West Ham, ele acaba tentando cair para um lado, cair para outro para tentar encontrar espaço e não consegue, tá? Era um jogo, por exemplo, que o Firmino jogaria ali, teria mais, na minha opinião, mais condições de entre essas linhas tabelar, virar a bola para um lado, virar a bola para outro, coisa que o Jota não consegue por característica. Então é uma falta, uma ausência num jogo, principalmente coisa que encaixou, é uma ausência nossa, faz parte, a gente vai ter ausência daqui, dali, vai ter lesionar, e a gente não teve, encaixotou, o West Ham colocou o jogo dele e conseguiu levar a vantagem nesse sentido. A questão das falhas individuais foram fundamentais, claro, porque um jogo de futebol ele é formado por vários fatores, tá? O curso de História, e lá a gente no curso de História nós aprendemos o seguinte, nunca é um fator só, quando a gente pega algo que aconteceu, nós temos vários fatores, e o futebol é assim, então nós temos a questão tática do West Ham, temos a questão das falhas individuais que acabaram favorecendo, e a questão do dia abaixo do Liverpool, né? O time teve muito abaixo, o ataque, por mais que tenha feito 2 gols, não funcionou bem, tá? Na maioria das vezes os jogadores não se conectavam, e aí novamente entra a questão do Firmino, é uma coisa que eu sempre falo, quando o Firmino está ausente, Salah e Mané não dialogam tão bem, sabe? É o Firmino que conversa com os dois, é o Firmino que costuma fazer essa ponte, houve essa ausência. Uma questão muito bacana do Nicolas, que eu achei muito legal, que eu sempre falo aqui que o Liverpool joga com muita intensidade, todo mundo sabe, mas eu nunca tinha pensado nisso, que justamente o momento de apagão é quando você tem que baixar um pouco essa intensidade. E de fato você tem que baixar, senão se você não abaixar a intensidade, você não vai terminar a temporada. Ninguém aguenta jogar aquele ritmo maluco todo jogo o tempo todo. E justamente nesse momento que o adversário se aproveita.
e acontecem os apagões, e aí a gente perde o meio de campo, né? Geralmente é isso, os caras quebram a linha do meio de campo e já era, entendeu? Nesse jogo, o nosso próprio, por conta das circunstâncias de jogo, tendo que sair pro ataque, depois de perder, a defesa ficou muito exposta, né? Eu achei. E o Van Dijk, por mais que tenha ficado exposto, eu gostei do jogo do Van Dijk. Ele deu muitos duelos individuais, muitas bolas, ele salvou ali. Contra ele, senão a gente tinha tomado mais. Tá? Partidaça do Van Dijk. Partidaça. Esse é difícil. Como é que você vai elogiar um zagueiro que da defesa tomou 3 gols? O futebol permite isso. Porque o Van Dijk jogou muito bem, senão, na minha opinião, teria sido mais. Várias vezes ele no mano a mano, ele venceu. Entendeu? E às vezes até em 2 contra 1. Do outro lado, eu achei uma partida muito ruim do Matip. Tá? Claro que não tem como escolher o pior da partida que não seja o Alisson. Isso seria impossível hoje. Mas o Matip também jogou mal. Todas as bolas que ele foi perdido, não venceu de ninguém. O Maicon Antônio é muito bom centroavante, entendeu? Mas uma hora o zagueiro tem que ganhar uma, não ganhou nenhuma. Né? Mas a partida ele perdeu e gerou o que aconteceu. E esse é um ponto interessantíssimo do Nicolas, até para ser mais debatido, diga-se de passagem. E tem outro ponto aqui que o Rodrigo comentou, em relação à bola na área do goleiro, cara. Lembrei, a questão do Ogbonna. Não foi falta no lance, na minha opinião. Porque o Ogbonna, ele antecipa a jogada. Ele não joga o corpo para trás para deslocar o goleiro, pelo menos não para mim, né? Não na minha visão. Para mim foi muito o Alisson que perdeu o tempo, foi numa bola que ele já não tinha mais como vencer, porque o Ogbonna subiu já lá no terceiro andar num tempo de bola melhor, e ele ficou para trás. E ele que esbarra no zagueiro e perde. E sinto muito. E só uma discordância do Nicolas, tá? Enfim, eu vi umas páginas aí do Liverpool aí comentando esse tipo de absurdo que o Rodrigo falou, fora Alisson, eu falei que esse time não... Isso é aproveitador, cara. Isso é um aproveitador, diga-se passagem. O Alisson salvou a gente muitas vezes, vem sendo um dos melhores goleiros do mundo nas últimas 3 temporadas. O Alisson fez gol que levou pra Champions. O Alisson fez gol que levou pra Champions. O Alisson fez defesas absurdas em momentos. E só uma coisa que eu discordo. Não é nem discordando, nem falando que ele não é o melhor goleiro do mundo, tá? Só pra ficar claro. É porque, mesmo ele sendo espetacular, porque a palavra que define Alisson hoje, nos últimos 3, 4 anos, é essa. Não, ele falha no fundamento do jogo aéreo. O fundamento do jogo aéreo dele não é que é ruim. É abaixo do nível das outras qualidades que ele é proeminente. Entendeu? Como se ele fosse fundamentos que 70 de 100 nos outros, ele é tipo 45, 50 na bola aérea. Ele não equaliza isso. Exatamente. Mas, Nick, eu não tô discordando de você nesse sentido, não. É isso que eu ia chegar. Eu só discordo de você porque o Alisson já fez outros jogos ruins, não tão desastrosos quanto esse. Quando você tem um goleiro que... Isso aqui não é uma crítica, a saída de bola é essencial. Mas nós já tomamos gols em bola que ele foi forçar a saída e salvou os caras, entendeu? Prejudicou a gente. Foi só isso. Ele teve assim, só pra. Quando você dizer que eu tô jogando pedra no Alisson, não, só que eu acho que a gente tem que saber fazer o contraponto. Já ocorreram outros jogos do Alisson, mas esse aí foi um desastre total. E isso, inclusive, até o lance do gol de cara, que, como disse o Rodrigo, não chega a ser um frangaço, mas por conta da partida abaixo, tá na conta dele. Quando os outros 2 gols não tem. Isso é inevitável, entendeu? E alguns outros pontos mais, Salah muito mal, na minha opinião. Mané no ataque foi o melhor de todos, conseguiu finalizar umas 2, 3 vezes. O Arnold, apesar do gol, tá? Foi um gol muito bonito, isso é brincadeira que a gente fez no início aí, falta, não falta, isso não interessa, mas foi um golaço que ele bate no meio da bola, é craque, fez uma partida ruim. Robertson nulo, também, foi anulado do outro lado, e no meio de campo, um cara que se salva ali, o único no meio ali que eu salvei foi o Henderson. Henderson brigou muito também, conseguiu alguns lançamentos, mas é assim, a característica dele, né? Assim, destrinchando rapidamente o jogo aí, só que ele falando um pouquinho de cada posição, né, muito rapidamente, concordando com os amigos aí, mas é nesse sentido. Agora, é aquilo, é uma partida abaixo, mas perder pro West Ham não é nenhum absurdo. É isso que eu aviso aos nossos torcedores, entendeu? Não é nenhum absurdo. Mas para esse West Ham. Esse time do West do David Moyes, como eu disse, se defende muito bem, vem vencendo, vem incomodando todo mundo. É claro, isso não isenta o Liverpool de crítica. Vocês vão ver que eu critiquei um monte de gente aqui. Nós criticamos, mas a gente não pode falar, não, porra, acabou tudo, já era, não sei o que. Não, isso não existe. Como eu vi os caras falando, isso é um bando em campo, eu falei que tinha que contratar, pipipi, popopô, mimimi. Porque o City contratou e perdeu pro Crystal Palace, porra. Vai acontecer, entendeu? Faz parte do campeonato. Agora é lutar para que se evitar. Dando adendo, melhor treinador da temporada, Patrick Vieira. Melhor treinador da temporada. Aquele Crystal Palace tá, assim, tinindo
e vai tirar a ponta de todo mundo. Vai tirar a ponta Jogando de todo mundo. fino. Jogando fino. Entendeu? E é isso, cara. Então não é assim, é claro, a gente tem que criticar no sentido de falar, jogou mal, mas não é pra esse pandemônio, sabe? Não é o fim do mundo, não é o fim ainda mais depois de uma classificação da Champions League. Eu sou o primeiro a falar aqui, sempre falo, com a dificuldade dos ingleses com os espanhóis. E o Liverpool não passou por isso. Impôs o ritmo dele e amassou o Atlético de Madrid. Que diga-se de passagem, tem um grande time, tá? Tem um grande time. Quem acompanha o Atlético de Madrid sabe que o time dos caras é bom. E não é mais aquele Atlético retranqueiro de 2 temporadas atrás. E sempre foi do Simeone. Já é um Atlético que joga pra frente. Tem opções ofensivas. Tem o Luis Soares. A gente conhece esse cara muito bem. Diga-se, adora esse cara, né? Apesar de jogar de fora. Enfim. Então não é o fim do mundo, sabe? É claro, a ideia é você minimizar o mínimo possível. Perder o mínimo possível. Mas dizer que é o fim, igual eu vi o camarada lá pedindo falta, é até um desrespeito, cara. O Alisson já é um ídolo do clube, entendeu? Tem que ser respeitado como tal. Então não pode alguém falar isso. Então minha fala inicial, acabei me alongando um pouco, né? Falei um pouco da tarde, falei um pouco do sentimento, mas é nesse sentido aí que a gente vai caminhar, na minha opinião. Eu gosto desses episódios, porque assim, né? Você que tá nos ouvindo, se você pegar a minha fala, eu só chamei uma apresentação e a galera já vral. Esse time é diferente. Eu vou fazer 2 adendos aqui pra gente começar a falar um pouco da partida contra o Atlético de Madrid e depois entrar mais no jogo contra o West Ham. 2 questionamentos que eu acho muito engraçado pra essa galera de rede social que fica aí, tava só esperando perder pra vomitar tudo aquilo que falou na pré-temporada e perdeu o sentido em 11 rodadas, né? Vamos ser sinceros. Essa galera tem 2 pontos aí que eu acho muito interessante, porque o City, ele pode estar a 12 pontos de diferença do líder. Toda rodada os caras falam assim, cuidado com o City tá chegando, o City ganhou mais uma, olha o City, lá vem o City, de repente o City assume a liderança, fala, tá vendo? Olha aí, ó. Com o Liverpool não tem isso. Se ele ficar a 5 pontos do Chelsea, vamos falar, já era. Chelsea campeão. Dá a taça. Acabou. Esse é o primeiro ponto. O segundo, esse pra mim é o mais louco. Teve um time aí, inglês, que chegou numa final de Champions sem fazer nenhuma contratação e quase que fizeram esse time de prata, né? Nossa! Os caras não contrataram ninguém, chegaram na final da Champions e o treinador, ó, não sei o que, papapá. O Klopp também não contratou ninguém, o time não presta. E detalhe, esse time que eu estou falando não ganha nada há 40 e poucos anos. Esse time que a galera reclama do Klopp ganhou Champions, ganhou inglês e ganhou Mundial. Mas sabe o que é, Diego? Desculpa. Uma coisa que a gente percebe muito é que esses torcedores, além de... Assim, hoje nós temos muito essa questão de comemorar a contratação. Entendeu? Então, os caras querem... Tem um tempo que esses caras não querem uma badala só pra contratar. Tipo assim, porra, que nós pagamos 100 milhões, tá lá, sabe? É tipo assim, o título de contratação. E aí falta aí qualquer coisinha, esses caras que estão, esses recalcados aí se esconde. Aí perdeu o jogo, falei, pô, se tivesse, sei lá, contratado o Harry Kane, o Mbappé, a gente já lá viu. Ô, Orlando, o camarada que é impronunciável nesse momento por conta da... Exatamente, por favor, vamos respeitar. Impronunciável, vamos respeitar esse momento. Ele pedia Giroud no Liverpool. O maluco encheu a porra do saco com o Maddison. Eu tô procurando a boa partida do Maddison nessa temporada ainda. Na outra a gente também não achou. Como se o cara fosse a resolução de todos os problemas. Inquestionável. É o que eu falo, assim, a gente falou muito isso no mercado de transferência, né, com a janela aberta. O mercado não te fornece uma possibilidade de uma boa peça de reposição por um preço decente e por um cara que vai entender que ele vai ser reserva daquele time, que o time titular já tá certo. Exatamente. Os 11 titulares do Liverpool é fechado. Com todo mundo em condições, ele já é fechado. Exatamente. É o Alisson, é o Arnold, é o Matip, é o Van Dijk, é o Robertson, é o Fabinho, o Henderson, o Thiago, Mané, Salah e Firmino. Acabou. Esse é o time titular do Liverpool.
Quem vier hoje, né, quem pudesse chegar... É para completar elenco. É para completar elenco. Discordo. Eu até falava assim, porra, quem é que vai chegar hoje pra poder realmente, porra, brigar posição? O Haaland vai brigar posição, o Mbappé vai brigar posição, o Harry Kane, o Lewandowski, esses caras vão brigar por posição. Agora para e analisa, o Liverpool vai fazer um esforço de contratar uns caras desses? Não vai, meu irmão. Então tu tá viajando com o quê? É isso que incomoda. Entendeu? Só colocar um adendo, tá? Desculpa, mas a posição de segundo zagueiro, ela já é do Konaté desde o 5x0. Sim, pode até ser, até porque tá certo, ele veio, mas tipo assim, por exemplo, no jogo contra o Brighton, eu não achei que ele fez uma partida boa, entendeu? Ele fez uma partida boa sim. Ele não desimplodiu comparado ao United. Mas o que acontece? Ele é um tipo de zagueiro que quando você olha pra ele, você vê o mesmo problema que eu vejo quando eu vejo a Alaba na zaga do Real Madrid. Que é o quê? A bola aérea vai ter problema, não vai passar. A bola no chão não vai passar. Ele é rápido, ele é forte, ele é versátil e ele dá cobertura. Quando eu vi isso nele, eu falei, pronto. Esse é o Klopp colocar ele pra rodar, o Matip tá fora e a zaga do Liverpool tá completa. O que eu acho é o probleminha é o quê? É adaptação, né? O cara chegou agora, tá começando a jogar agora na Premier League, o nível é diferente, tem todo um contexto. A intensidade que eu acho que vai diferente. Eu ia pontuar isso daí. Isso, nós estamos falando de um. Isso daí vai amadurecer, claro. Eu também acho que ele vai ganhar a posição. Mas, tipo assim, no pau da goiaba, o time do Liverpool é isso aí, cara. Então, tipo assim, tirando isso, cara, você não vai... Sabe, o mercado não te oferece. Quem chegar, vai chegar pra somar. É, de repente, uma promessa aqui, ou então um cara que tá fazendo um bom campeonato ali, e vai vir pra... Né, como foi o caso do Jota, né, de chegar, pô, é um cara interessante, chega aqui pra somar, e é isso. Segundo jogador, não tem muito diferente. Não tem algo muito diferente no mercado, porque o Liverpool não vai fazer uma loucura de pagar 100 milhões num cara como o Jack Grealish. É um ótimo jogador, é um puta jogador, mas não vale 100 milhões de libras nem fudendo, desculpa, não vale. Nem encaixa no estilo do Klopp, na minha opinião. Na minha concepção, não encaixa no City também, tá? Colocar um adendo pra vocês aqui. Exatamente. Ele não encaixa no time do City do jeito que é hoje, porque um dos motivos pelo qual ele não encaixa é pelo mesmo motivo do que o Sané não encaixou. O Sané, ele não encaixou por quê? Porque o Sané não faz as duas funções de winger na Premier League. O Sané, ele não vai pro fundo e bate e corta pra dentro. Ele só vai pro fundo. O Grealish é a mesma coisa. O Grealish, ele é monoperna. Ele tem que aprender a usar a perna esquerda. Como ele é monoperna, ele só usa a perna direita. Ele só corta pra dentro. No nível de lateral que a Premier League tem, ele não vai passar. Se o Sancho, que é dupla perna, não tá passando, se o Sterling não tá passando, ele com uma perna só vai passar, gente? E tem uma situação também no Grealish também, que ele é muito bom jogador. Desculpa eu te cortar, Nick, só pra não perder esse gancho, mas ele tinha no Aston Villa um time que jogava todo voltado pra ele, entendeu? Porque é outra situação. Isso não diminui, não. Ele é um grande daí jogador. É positivo. Não, isso é um ponto muito positivo, Orlando. Que é isso. É um time que joga voltado pra você. Você é um cara que você é um 10 de fato e joga atrás do atacante com a liberdade pra flutuar por ali, podendo jogar, atacar os dois lados ofensivos do campo, né? E você é o cara do time. Agora, você sendo mais um, num sistema montado que joga totalmente diferente, ele é só mais um. Ponto. Ele não é o... Mas ele tem que encontrar outro espaço para ele. Exatamente, assim, exatamente. Só pra gente não se perder na discussão, vou pedir perdão, a gente voltar pro Liverpool, porque a gente acaba falando de futebol. Com certeza. Ô Diego, uma contratação do Liverpool seria isso. Perdão, Nico, rapidinho, só completando o que o Rodrigo falou. Seria isso, alguém, e a gente tem um time titular. A única posição que talvez fosse questionada, embora tenha sido campeão com a zaga de Virgil e o Gomes, que jogou muito bem do lado do Virgil, é justamente esse outro zagueiro. O restante tudo tem dono. Sim. Entendeu? O restante tudo tem dono. E é isso. Indiscutivelmente. Vamos colocar uma linha interessante. Eu sei que o Diego vai querer puxar o jogo para o Atlético de Madrid. Eu vou puxar daqui com uma pergunta. Afinal, eu mesmo assistindo o jogo, né? Eu não sou entendedor do Liverpool como vocês. E é aí que entra um ponto interessante. A partida do Atlético de Madrid, ela começa complicada. Por que ela começa complicada? Porque ela começa dando relances de uma possível partida voltada ao 3-2 no Wanda Metropolitano. Ela começa. É aí que eu vou ter que bater palma pro Klopp de novo. Por quê? Porque ele faz o que ele faz de melhor. Ele ajusta. O mesmo problema
que aconteceu com o Atlético no ano metropolitano não aconteceu no Anfield e aconteceu contra o West Ham, que é o quê? Os laterais não afundavam. Por que não afundavam? Não é porque eles não queriam afundar, é porque ao formato defensivo lateral que os dois times colocaram, o Atlético de Madrid no ano metropolitano se perdeu no Anfield e a situação das laterais no West Ham não deu. Por quê? O Orlando me colocou adendo. A defesa é muito compacta. São duas linhas que é os wingers e os laterais ficam muito próximos. Aí acontece o que a gente estava falando do Grealish, passando pro Liverpool. Os laterais afundam, mas não é 1 contra 1 para triangular. É 2 contra 1 sempre. E se o winger passa, se o Salah sobe ou se ele corta para dentro, o lateral vai estar cobrindo, porque o winger vai estar tão próximo do volante, tão próximo do zagueiro, que ele vai conseguir fazer a sombra perfeitamente. Os laterais não afundam. Se os laterais não afundam, a criação do Liverpool ela cai uns 40% só ali. É aí que entra a pergunta. Como que o Klopp corrige isso nos jogos como esse? Porque a criação ela é muito trabalhada num triângulo. Qual que é o triângulo? Robertson, Arnold e Firmino. Sem Firmino, é uma linha. Robert e Arnold. Sem o Rafinha, não tem as válvulas de criação, de desenvoltura de criar espaço entre as linhas, elas ficam escassas. E aí gera o problema. Eu queria colocar olhando para você de como que o Liverpool vai se comportar contra isso. Por quê? Ele usou muito disso com o Firmino contra o Atlético de Madrid. Avassalo, monstro, melhor da partida indiscutivelmente. Sem ele, as linhas fundas viram um problema pro Liverpool atual. Como é que desenvolve a partir disso? Olha, eu assim, rapidinho, uma coisa que eu pensei nesse jogo aí que me deu uma incomodada é que eu vi o Oxlade-Chamberlain buscando muito o fundo pela esquerda. Ele, assim, de certa maneira foi até participativo, ele não foi bem, mas ele tentou participar. O que eu imaginei com o Chamberlain em campo? A defesa vai afundar e a gente vai ganhar um chute fora da área. Sim, não estou dizendo que essa é a solução, mas imaginei que fosse um dos motivos fosse esse, para retirar essa defesa lá de trás, e não aconteceu. O Chamberlain em nenhum momento teve uma condição. E isso, quando eu vi o Chamberlain escalado, foi o que eu imaginei. Falei, cara, eu sei que o West Ham joga fundo, o Chamberlain vai chutar, porque ele é um puto a característica dele. O que ele sabe que fazer, faz o diferencial dele. E não aconteceu isso, entendeu? Então tem assim, não estou dizendo que essa é a solução, mas para mim seria um dos caminhos, uma das partes da solução. Então, só deixando um adendo aqui com relação a essa utilização do Orlando com relação ao Ox, contra o próprio Atlético de Madrid ele jogou muito bem, por sinal. É um ponto positivo, ele foi muito bem, eu acho que foi a melhor partida dele. E ele fez a função dele. Ele bateu muito de fora da área e ficou na linha da grande área. Ele fez a função dele. Exatamente. Em muito tempo, a melhor partida do Ox com a camisa do Liverpool, né? Até porque é uma temporada bem melhor para ele, no quesito físico. Ele está conseguindo ter uma sequência melhor, até porque nós estamos com algumas baixas, mas fisicamente ele não está tendo nenhum tipo de problema. Isso é bom. É um ótimo jogador para compor elenco. Eu não acho que ele tenha gabarito para ser titular ou brigar por uma vaga, longe disso, mas é um bom jogador para se ter no elenco, sim. Ajudou demais, jogou muito bem. E nessa partida já contra o West Ham, eu senti ele muito perdido, muito abaixo. Isso que o Orlando falou sobre ele puxar muito e querer aprofundar muito pela esquerda, era justamente para suprir essa necessidade daquela triangulação que de repente faz o Robertson com o Firmino e mais um ali, seja quem estiver pelo lado esquerdo, seja o Henderson ou o Curtis Jones que está jogando por ali, no caso o Ox, né? E não aconteceu isso, então ficou ele o Robertson tentando, e pelo lado direito a mesma coisa, ficou o Henderson tentando encostar juntamente com o Salah e com o Arnold, mas aí bateu nesse problema que o Nicolas ressaltou, né? Que o time do West é muito encaixotado, como disse o Orlando. Então o ponta e o lateral, eles trabalham muito juntos ali no sistema defensivo, então ele acaba fechando muito espaço, dificulta. E aí eu vou aproveitar e deixar um salve aqui, um adendo ao camarada lá do Instagram, que eu até compartilhei lá no Stories o que ele colocou. Eu já vim percebendo isso em alguns jogos, não vou dizer que sou o único, etc, não é, a questão não é essa, mas eu já tinha percebido isso pelo menos nos últimos 3 jogos. O Arnold, quando a gente está atacando, ele está entrando muito pro meio de campo, antes de abrir. Antes ele estava abrindo mais para poder chegar naquela condição de fazer essa triangulação com o Henderson e o Salah, ou de repente fazer aquele levantamento de bola para a área,
né? Só que agora antes disso, ele tá entrando muito. Se vocês verem, até deixar o nome do amigo aqui, tá lá no Stories da Somos Livre, na nossa página lá, Daniel Cablund, se eu não me engano. Só dá uma olhada nos últimos stories lá que vocês vão ver o que eu tô falando. Então ele mapeia, né, como é que fica o mapa de calor do Arnold, e ele pontua lá com a numeração dos jogadores em campo quando a gente está com a bola e quando a gente está avançando, que o Arnold ele entra muito. Então fica Fabinho quase que como último homem, né, o Matip e o Van Dijk um pouquinho mais à frente assim, e o Arnold já bem enfiado, bem quase que no círculo central, né, e o Rendo abrindo. Salah mais enfiado na ponta, então o time fica meio de uma construção diferente. Achei interessante isso, que já tem alguns jogos que eu percebi essa movimentação ofensiva do time do Liverpool, essa mudança de posicionamento do Arnold, para ele ajudar na construção vindo de trás ali, não realmente sendo como um lateral, e nesse jogo chama muita atenção que ele participa muito da criação, da construção do nosso poderio ofensivo dali, desse pedaço do meio de campo. E até algumas vezes ele acaba até tentando arriscar alçar umas bolas para a área dali mesmo. O que, ao meu ver, eu acho um pouco desperdício. Eu acho que quanto mais próximo da área você tentar alçar a bola, é melhor, até para você pegar o zagueiro tentando sair, o atacante infiltrando por trás. Então, assim, chama um pouco a atenção esse posicionamento do Arnold aí nos últimos jogos. Eu gosto de resenha assim, né? Que ela flui. Você quer completar aí, ô Nicolas? Pode ir. Eu quero colocar só uma adenda que o Rodrigo falou, comparando os dois jogos de novo. O jogo contra o Atlético de Madrid, o Salah isolado na direita, com o Arnold infiltrando, funcionou muito bem. Por quê? Porque como a defesa do gol, voltamos a falar na separação entre as linhas. Como a linha do Atlético, ela não é lá no fundo, ela não é funda, ela é extensa, ela marca mais alto, o espaço que o Arnold tem para infiltrar e virar a bola, ou até mesmo passar na triangulação, ele é muito mais completo. Já contra o West, o que todo mundo tá falando aqui, a linha é muito compacta. Por isso que o Salah foi tão abaixo. Ele ficou isolado na direita. E com o Arnold infiltrando, a bola não chegava lá. Por quê? Porque ao contrário do que aconteceu contra o Atlético, o Salah não jogou num contra um. O Arnold não jogou num contra um. A mesma coisa o Mané e o Robertson. Eles não jogaram num contra um. Eles não triangularam. Eles fizeram o contrário. Eles tiveram que recuar a bola e começar a retrabalhar as jogadas a partir do meio. Aí que entra o ponto que eu falei da criação. Contra o Atlético de Madrid, o Arnold e o Robertson conseguiram manter essa linha. Por quê? Porque a linha espaça quando o Firmino busca a bola. O Firmino vem buscar a bola, a linha vai espaçar. Por quê? Ou um zagueiro vai vir, ou o volante vai voltar. É um dos dois. Não tem como não acontecer um deles. Sem o Firmino, com o Jota isolado, o Jota não volta. O Jota, ou ele vai para a direita, ou ele vai para a esquerda. Com a linha compacta, o zagueiro falou assim, você tá subindo? Beleza, tem gente lá. Você tá descendo? Beleza, tem gente aqui. Não vai mudar. Aí que entra o problema. Por quê? Você vai ter que partir pro mesmo jeito que o United conseguiu ganhar. O United só virou o jogo contra o West Ham. Eu falo porque eu assisti o jogo e tal, e consigo falar. Individualidade. O primeiro gol, o Greenwood zebra 2, bate cruzado, caixa. O segundo gol, o Pogba triangula uma bola, a bola sobe pro Lingard, o Lingard corta 2 e faz um golaço. Se não foi assim, se não for na individualidade, se a linha não é quebrada por forçar um contra um, o jogo contra o West Ham não vai fluir. O West Ham só tem perdido jogos por falhas individuais. Lembrando, gente, o West Ham não é o Manchester City, não é o melhor elenco do mundo. Então ele vai ter falhas individuais. Tem que ser forçado a elas. Aí o Liverpool não conseguiu encontrar essas individualidades. Como o time é vivo, o coletivo ele é vivo, ele é quase que parte do átomo dos jogadores do Liverpool, a individualidade não partiu. Aí gerou problema, que foi o quê? A falta do Mané infiltrar na pedalada, a falta do Salah fingir um corte, cortar para dentro, então cortar para fora de volta, a falta que o Rafinha faz numa pedalada, ou que o Firmino faz um corta-luz, ou que o Jota faz numa escorada. Essa individualidade, essa questão de... Só um adendo aí, ô Nicolas. Tu falou Rafinha 2 vezes, tô confuso. É o Thiago que você quer falar? É o Thiago, desculpa. É porque ele é irmão do Rafinha do PSG. Irmãos, né? Isso, me confundi. Muito obrigado, Rodrigo. Essa individualidade do Thiago e tudo mais, ela não aconteceu, gerando falha, gerando poder de confiança e quebra mental.
Lembrando, gente, esporte coletivo, isso é para todo mundo. Ouvinte que tá aí com a gente, esporte coletivo é muito simples. É um coletivo que tem um mental conjunto e você trabalha para quebrar o mental do outro. Se o mental do seu adversário quebra primeiro que o seu, a vantagem para ganhar, ela começa com você. Só um adendo aqui nisso que o Nicolas falou com relação ao Thiago, ao Firmino principalmente. Eu sempre defendi a tese que se o Firmino não joga, o Thiago tem que jogar. Apesar de, nesse jogo, ele ter entrado muito mal também. Não somou tanto. Entrou um pouco perdido. Mas aí você meio que releva um pouco. O cara tá voltando de lesão. Teve os primeiros minutos do último jogo. Aí, de novo, mais uma oportunidade de jogar. Então vai levar um tempo para ele recobrar o ritmo. Pode ser a falta de ritmo, ok. Só que defendendo a tese de que tem que ter um cara do passe do Firmino. O Firmino é o único nessa molécula, como disse o Nicolas, do Liverpool. Essa engrenagem principal, o Firmino é um cara único ali nesse elenco. Só que eu acho que se o Firmino não joga, o Thiago obrigatoriamente precisa estar à disposição para jogar, porque ele é um cara que consegue fazer o time, ele acha uns passes sensacionais, ele fisicamente bem, o problema dele é físico. Ele fisicamente bem, ele é fora de série. Ele acha umas inversões de bola, ele acha os caras assim totalmente sozinho, do nada, o jogo tá amarrado, a câmera tá focada aqui, todo mundo aqui assim, do nada o Thiago pega, vira uma bola, aí tu fica, caralho, ele chutou pra onde? Do nada ele tá achando o Robinson lá na esquerda, lá, um corredor pra ele, assim, pro cara poder dominar, pensar a jogada, de repente filtrar alguém e começar a desmembrar justamente isso daí, esse time encaixotado, como bem disse o Orlando e o Nicolas. Né? E claro, falta um pouco da individualidade. O Manezinho, eu acho que em muitos momentos ele tá voltando até a pecar numa coisa que eu reclamava, principalmente no ano passado, o Diego vai lembrar muito bem disso. Porra, às vezes ele dá aquele tapa, que ele corta assim, tira o marcador, e tu fala, porra, ele vai chutar, aí ele vai e toca. Ele tá faltando mais essa confiança desse chute médio e longa distância essa dele. Fome, né, cara? Essa fome, cara, o Mané fazia muito gol de fora da área. Ele fazia muito gol de fora da área. Ele perdeu, ele não faz mais, ele não arrisca mais. Então, assim, falta um pouco disso no time do Liverpool, sabe? Às vezes, quando o Watts até tenta, eu nem fico puto quando ele tenta e erra, porque eu acho que às vezes você precisa, em jogos principalmente amarrados, assim, você precisa achar, tira um e bate pro gol. Porque numa dessa, não tô dizendo que o cara vai fazer um puta golaço toda hora, mas numa dessa, a bola bate um, desvia no outro, salva no pé do cara certo rebote, ali, é caixa. Coisa... Você então, cria uma chance. Você cria uma chance, exatamente. Então são coisas que é interessante realmente pegar o gancho ali, tudo que o Nicolas falou, que dá pra pontuar isso legal. Não, e é importante encerrar com uma coisa, rapidinho, Nico, encerrar com uma coisa. Já foi colocado aqui que o Liverpool é um átomo, né, uma molécula, não sei o que, então eu vou completar. O Liverpool é um microcosmo com suas próprias leis, entendeu? É isso. Seu universo lá, seu pequeno universo lá com suas leis lá, e acabou. E colocando só um adendinho no Rodrigo, da questão de bater de fora da área, o adendo que ele falou do Arnold filtrar, outro cara que bate fora da área excepcionalmente bem. Se ele tá infiltrando pra dentro e o Rafinha não tá em campo, ou então o Rafinha tá recuado, bate pro gol, cara. Sua pena direita, ela é bendita ela é feita por Espírito Santo, sabe? Bate pro gol, cara. Você consegue bater de colocado, consegue bater com a em curva, consegue colocar efeito de flutuação, você faz o que você quiser com a bola. Não, e ele bate de esquerda também, tá? Ele consegue bater de esquerda curvado. Já é melhor que o Grealish, tá vendo? Não é monoperna. Eu vou mandar um formulário pro Nicolas escrever Thiago Alcântara, tipo, 50 vezes. E aí... Estou precisando. Ele tá... acho que, de repente, ele quer o Rafinha no United pra juntar os irmãos ali, né, na mesma liga. Eu vou aproveitar, resenha espetacular, né? Eu falo que o nível aqui é diferente. Eu vou aproveitar aí esse apanhado para também deixar alguns questionamentos aí, né? O Liverpool, ele, no jogo contra o Atlético de Madrid, bem ou mal, o time acabou sendo beneficiado ali. Beneficiado não é a palavra. O time acabou sabendo se aproveitar muito bem da expulsão que o Atlético de Madrid teve. E aí eu vou chamar a atenção para um ponto que eu vinha falando aqui há alguns episódios de Champions, né? O Liverpool, ele ia enfrentar um Atlético de Madrid que ia ter que sair daquela zona de conforto absoluta
que ele criou para jogos contra o Liverpool. Aí eu vou pegar um pouco daquilo que o Orlando sempre falou. Pô, os espanhóis dificultam para os ingleses. Sobretudo o Atlético de Madrid para o Liverpool. E quando a gente viu os times em campo, né, o Atlético de Madrid ele teve que sair para o jogo em Anfield contra o Liverpool e teve que abrir mão ali dos seus principais conceitos. Entrando no mérito dessa mudança necessária para o Atlético, porque aí é uma questão de sobrevivência dentro da competição, o que fica de positivo para o Liverpool numa partida em que o domínio foi absoluto, né? Mas que aquilo que a gente esperava se transformar em goleada também não veio. A gente pode olhar essa partida com o copo meio cheio porque venceu e classificou em primeiro, ou a gente também tem que olhar e falar assim, mas podia ter aproveitado mais. Eu vou começar aí com você, Rodrigo. O que a gente poderia ter tido que não teve e ter olhado que não olhamos? Cara, eu só acho assim que você com a superioridade numérica, você já ganhou de 2-0, pô, você tem que matar mais. Marcar a quantidade de gols possíveis. Né? Ontem foi isso. Ontem eu queria até que fosse mais o jogo do Botafogo e Vasco, dava para ter sido mais. Só que chegou um momento, até o Nico, a gente conversou um pouco aqui, que ele achou que o time cansou. Achei até que meio que começou a poupar ali, começou a trocar a galera realmente para isso mesmo, para descansar e tal, mas ou que tirou o pé, enfim. Eu acho que poderia ter aproveitado melhor, ter feito uma margenzinha, só para meter uns golzinhos, para dar aquela contabilizada bacana. Eu sei que de repente no mata-mata isso não vai interessar de nada, o que vale são os 3 pontos, a gente já se classificou, mas eu acho que entra num pouco do que o Nicolas falou sobre o trabalho mental. Você afunda ali o Atlético de Madrid com 5-0, entendeu? Você termina de fato com qualquer possibilidade dele, de repente, dificulta ao máximo a possibilidade deles se classificarem. Você dá um recado dentro da competição absurdo. Você chega muito forte pro mata-mata, entendeu? Fora que nos próximos 2 jogos você pode abdicar da competição completamente. Eu, sinceramente, pouparia muito o time. Ainda mais tem o período aí dos jogadores estarem voltando de lesão, né, os jogadores de meio de campo, etc. Então, meu irmão, é poupar o máximo que der, você coloca a galera para rodar elenco, entendeu? Então, assim, eu acho que dava para apertar um pouco mais no placar. Foi uma ótima partida. Já cansei de falar aqui que as noites de Champions em Anfield são diferentes, a torcida é absurda. Então, isso acaba jogando muito também junto, né? Dificulta também para o adversário. Então, isso tudo acaba somatizando. Foi uma ótima partida essa do meio de semana. Acho que não tem muito do que reclamar, não. Só que dava para poder ter sido um pouquinho mais. Vou jogar para você agora, Orlando. 2-0. A gente tinha comentado, né? Pô, a chance de goleada hoje é enorme. O Atlético de Madrid vai ter que sair para o jogo se quiser alguma coisa. Até porque a outra partida, se eu não me engano, foi um empate, né? Milan e Porto 1-1. E o Liverpool, pô, tava ali prontinho para dar o bote. Você também enxerga dessa maneira similar aí ao Rodrigo? Pô, podia ter feito mais. Fica com um gostinho de que o estrago podia ter sido maior? Ou você acha que a gente tem que olhar e falar, bom, classificou, agora é pensar no que vem agora pro fim de ano, que não vai ser fácil. Tem agora a data FIFA, né? E daqui 2 semanas tem clássico. E ainda tem as 2 partidas finais aí dessa fase de grupos. Dá para dar uma dosada na equipe. Você fica com a sensação de que podia ter sido algo melhor, ou não, tá de boa na conta do chá, 2-0 classificou, é isso que importa? Olha, a questão é o seguinte, entendeu? Eu respeito a opinião do Rodrigo e entendo. Não tô dizendo que ele tá errado, né, disso não, mas eu tenho outra visão. Eu sou um cara mais pragmático, cara. Se 2-0 ali, você tá com um a mais, a não ser que surja oportunidade e tal. Mas assim, não tem por que forçar, na minha opinião. Não tô dizendo que você não deve. Mas você corre o risco de lesionar, o time dos caras já pode estar pilhado, faz uma falta daqui e dali, entendeu? Enfim,
Eu acho que o Liverpool, e tem que levar em consideração que é um grande adversário do outro lado, entendeu? Então 2-0, classificando sem susto, para mim está excelente. Eu não diria ver com o copo meio cheio, não, eu diria ver com o copo totalmente cheio, sabe? Porque depois fiz saldo, não sei o que, já está sendo classificado. O saldo na fase de grupo, ó, na próxima fase, não vai interessar em nada, sabe? Então é nesse sentido. Eu não estou dizendo que tem que economizar futebol, antes que alguém venha falar, não sei o que e tal, mas eu estou dizendo que já foi 2-0, eu não tenho como criticar. Assim, não, eu sei que o Rodrigo não criticou, mas eu não tenho como levantar nenhuma ressalva, não, na minha opinião. Foi o jogo de futebol, cara, é vencer. É você prevalecer taticamente, tecnicamente e vencer. E mentalmente, como disse o nosso amigo aí, o Nick, nosso querido Nick, entendeu? Então, para mim foi fantástico, 2-0, tá ótimo, estamos classificados, não passamos sufoco, passamos outras temporadas, geralmente classificando na Bacia das Almas, brigando. Aliás, aquilo tinha mais cara de Liverpool, entendeu? Do que isso agora. Mas pelo amor de Deus. Aquele sufoco todo. Mas é isso, entendeu? Acho que foi, taticamente, o Liverpool foi pro gasto, classificou, estamos na próxima fase. Não tem muito a dizer em relação a isso, não. Só elogios, na verdade. Vou jogar agora pro Nicolas uma visão de torcedor de fora, né? De quem não torce aí pro Liverpool, mas que acompanha, até porque o time dele também tá na competição e vale a pena a gente ver essa visão aí. Ô Nicolas, agora eu vou jogar pra ti. O Liverpool, ele no sorteio, né? Grupo da morte, não sei o quê, e entrou-se muito naquela questão. A gente já até falou aqui, pô, o time não contratou ninguém, olha o grupo que cai, o Milan tem camisa. Muita gente falando, pô, o Liverpool só tem uma chance por causa do Porto, mas as outras equipes, pô, Milan, Atlético de Madrid e tal. Fato é que o Liverpool passou o carro, fez família no grupo, venceu todos e vai aí para as oitavas de final. Aí eu queria saber a sua visão como um não torcedor do Liverpool, mas vendo o time na competição e olhando para os outros potenciais adversários. Você enxerga o Liverpool com essas 4 partidas de Liga dos Campeões? E aí, que me perdoem os fãs de redes sociais, eu não vou misturar as competições, falar, é até aqui. Não. Essas 4 partidas do Liverpool, essa consistência na Champions, vindo de grupo da morte, classificado em primeiro, como que você enxerga aí esse Liverpool para o restante da competição? É um time que a gente pode colocar no nível ali de uma das equipes a serem batidas? Ou é emoção dessa mesa? Primeiro de tudo, eu queria colocar 3 pontos, tá, gente? A gente tem que conversar sobre 3 Liverpools para ter esse assunto perfeitamente. O Liverpool completo. O Liverpool completo, ele é favorito à Champions. O Chelsea está abaixo, o City está abaixo, o Bayern pode ser um competidor à altura, mas estaria um pouco abaixo por conta do Salah. O Salah é um diferencial muito grande com o Liverpool completo. A gente tem o Liverpool em Anfield e o Liverpool desfalcado. Ah, mas por que são os 3 Liverpools? O Liverpool completo, na competição, na Champions League, ele é o favorito, indiscutivelmente, porque a gente já falou, é o do multiverso, é o do universo diferente, é o átomo, é a molécula, ele é diferenciado, ele joga um futebol único, baseado na filosofia do Klopp, e é isso. Então o Liverpool em Anfield. O Liverpool em Anfield, ele é candidato. Por quê? Porque jogar em Anfield, pra mim, principalmente, sem o inferno que é, e sem o problema que arrecata a torcida do Liverpool cantando Never Walk Alone na Champions League. É outro patamar, é outra realidade, o futebol é outro, a energia é outra com a torcida de volta em Anfield pra jogar a bola ali. E tem o Liverpool desfalcado. O Liverpool desfalcado, caso, tá? As lesões voltem a rolar com o Firmino, voltem a rolar com laterais, o Rafinha não consiga engrenar, essa situação, se ela continua a se tornar recorrente no nível dessa temporada, o Liverpool começa a se tornar questionável. Por quê? Porque o Liverpool está voando muito alto como coletivo, mas a gente mesmo já acabou de colocar todos os adendos aqui. A gente tem alguns problemas referente a algumas fases individuais e alguns adendos a pontos técnicos do time. Esses pontos podem fazer com que o Liverpool caia ou até mesmo tropece.
perca fora de casa para um Bayern, perca fora de casa para um Paris Saint-Germain, perca fora de casa para um Real Madrid, para um próprio Chelsea, sabe? Por quê? Porque é uma realidade. O Liverpool, quando ele está desfalcado, o nível dele decai muito, principalmente quando é um dos laterais, o Firmino e o Rafinha, que é agora o gol, volta a falar, é a fonte de criação ofensiva do Liverpool. Ela fica muito travada. Senhores ouvintes, Thiago. Toda vez que vocês ouvirem o Nicolas falando Rafinha, pense no Thiago Alcântara. Seguimos, boa noite. Thiago, camisa 6, um dos melhores camisas 6 que eu já vi jogar, tá? Thiago Alcântara, tá, gente? Eu vou ter que pegar o caderninho de caligrafia e escrever Thiago o resto da semana pra treinar pra semana que vem. Não tem cabimento a coisa dessa, não. Voltando a falar do Liverpool, isso faz com que o Liverpool não se torne favorito. Com o Liverpool desfalcado, infelizmente não é, Diego. Com o Chelsea do jeito que tá, com o City do jeito que tá, com o PSG sendo o candidato que é, tendo o Messi, etc. O Real Madrid tá engrenando e tendo, pra mim, o melhor time do mundo hoje é o Bayern de Munique. É complicado. Você passa as oitavas ali e tal. O grupo perfeito. Não tinha como o Liverpool sair melhor do grupo do que saiu agora. Pode poupar na última rodada, coisa que é luxo para quem tá jogando essa Champions League desse ano. Raros vão ser os times que vão poupar na última rodada. Raros. O Liverpool vai ser o time que pode poupar, sabe? Vai pegar o Milan. Foda-se. Pode poupar e pode fazer muito pra temporada. Pode poupar nas duas. Então, para a temporada na Premier League, que é o que o Gol você falou, os torcedores de Twitter, de Instagram estão reclamando, pode ser um ponto positivo para restaurar a energia, recuperar, colocar ritmo e treinar o coletivo, porque tem que ser, colocar o Thiago na filosofia, colocar o Thiago de volta na rotação do átomo, colocar o Jota para fazer mais posições, restaurar a batida de fora do Mané, são pontos que essas próximas 4 semanas que eles podem poupar na Champions, podem ser utilizados ou para praticar isso em campo ou fora dele. Fica a critério do Klopp para isso. Vou agora passar aí para a Premier League, né? Pra gente... A gente já falou no começo, mas é bom a gente até fechar aí essa derrota, né? Diante do West Ham. Eu vou começar aí com o Orlando. Para tirar aí deixar alguns pontos aí para quem nos ouve e falar, pô, isso está explicado. Você colocou um ponto muito interessante, Orlando, que não é que a gente tem que valorizar ou então olhar e ficar assim, tá bom, conformismo, não. Mas o que você falou é muito válido. Esse time do West Ham, do David Moyes, ele é um time diferente, ele é um time que sabe jogar. Ele é um time que ele vai tirar muito ponto. Não à toa tá lá em cima, tá brigando ali, né, entre as 4 primeiras posições. E é uma reinvenção do trabalho do David Moyes, né? Ele, que no United não chegou a ficar um ano inteiro, né? Acabou saindo e tudo mais. E o cara se reciclou inteiramente e tá fazendo um belíssimo trabalho ali no West Ham. Fica aquela coisa... O Liverpool, se eu não me engano, esse é o 3º jogo com times fora do Big Six que o Liverpool acaba tropeçando. E por que eu comecei com você? Porque você sempre fala, pô, tem jogo que tira título. Na sua visão, esse é o tipo de jogo que tira título de um time ou não? Ou você acha que pende muito mais pro lado do West Ham, do equilíbrio que o West Ham tá demonstrando na competição, dessa consistência, de que o West Ham também vai aprontar isso contra a City, contra o Chelsea, contra o United? Como é que você vê esse seu critério? Bom, eu vejo esse meu critério no seguinte sentido, que eu vou me refutar. Porque o West Ham hoje está brigando lá em cima. Quando eu falo jogo que tira título, eu levo em consideração que, sei lá, do 9º lugar para trás, do 10º lugar para trás. Hoje o time do West Ham briga lá em cima e é competitivo. Não é um futebol vistoso. O David Moyes se reinventou, mas não só reinventou. Hoje em dia a gente tem esse negócio, né? Não, porque o cara tem que fazer isso aqui. Não, ele não inventou nada de novo. O time dele são linhas compactas, muito defensivo. E ele explora muito bem o que ele tem em mão, tá? Porque o Bowen fecha muito o lado dele, o Beramo um pouco menos, mas também fecha, e você pode ficar com essas linhas lá atrás, porque você pode enfiar a bola do Michael Antônio, que vai segurar a bola como um tanque até chegar alguém, entendeu?
Então, dentro da característica do time, ele tira muito do que o time pode entregar, entendeu? E é um West Ham competitivo. Então, nesse caso, eu não considero um jogo assim. Quando eu digo, claro, qualquer ponto pode tirar título, mas nós estamos referindo a jogo ganho, que a gente quer muito superior. E hoje, por mais que o Liverpool seja um dos melhores futebol, que esteja no patamar dos melhores futebol do mundo, entendeu? Não é nenhum absurdo perder pro West Ham. O ruim é jogar tão mal quanto jogou. Mas perder faz parte. E eu digo mais, o West Ham vai roubar pontos dos outros. Entendeu? Todo mundo sabe aqui, pelo menos vocês me conhecem, tem ideia de que eu não sou clubista. Eu falo o que eu penso mesmo. E eu acho que o West Ham, não estou aqui amenizando a situação, mas o West Ham vai roubar pontos dos outros. Não está entre os 4 à toa. Não sei se vai ter fôlego para terminar nos 4. Seja outra conversa. Mas que vai roubar ponto de alguém, pode ter certeza aí. Podem me cobrar, entendeu? Eu ia falar aqui printer e tal, mas não adianta printar aqui porque é áudio visual. Mas, enfim, essa é a questão. O West Ham vai roubar ponto dos outros. Vou jogar agora para você, Rodrigo. E eu tenho uma, eu vou jogar uma pro Nicolas que vai caber muito bem em cima desse contexto aí que a gente tá falando de Liverpool e West Ham. Mas antes de ir para chegar no Nick, vou jogar essa daí para você, Rodrigo. Esse é aquele tipo de jogo que a gente pode olhar e ver que foi um vacilo, ou a gente pode olhar e falar, pô, é mais lições aprendidas pelo fato disso aí que o Orlando colocou, de que o West Ham deve tirar ponto dos outros times ali de cima, ou a gente tem que olhar e falar, pô, era jogo para ganhar? Cara, foi mais um vacilo por conta de como nós tomamos os gols. O jogo contra o Brighton é um jogo de lições aprendidas. Foi um jogo dificílimo. Os caras realmente tiveram um segundo tempo muito melhor que o nosso. Graham Potter teve uma leitura de jogo muito melhor do que a do Klopp naquele momento. O Klopp demorou demais a fazer as mexidas na segunda etapa. Então, ali é um jogo que você perde pontos e tira as lições aprendidas daquela situação. No jogo contra o West Ham, eu acho que foi mais vacilo. Mais vacilo porque nós tivemos muitas falhas individuais diretas em gols. Principalmente no primeiro e no segundo. Então, assim, então é mais vacilo, ao meu ver, com relação a isso. E é aquilo, né? É a situação que você poderia voltar a ficar um ponto atrás do primeiro colocado e você agora fica 4. Você se distancia mais do que você se aproxima. Então tem todo um contexto. Você é ultrapassado na tabela pelo time que te venceu. Então tem todo um contexto de como foi montada a derrota, de que, ao meu ver, te leva mais a crer num vacilo do que num mérito total do adversário e numa lição aprendida da partida como um todo, entendeu? A parte de aprendizado rapidinho, é só Rodrigo. porque... Rapidinho. Mas você tem razão nisso. Os gols seriam de fases individuais e o seu ponto de vista está muito correto. Mas tem que levar em consideração que, taticamente, o West Ham não deixou o Liverpool jogar também. Então, sim. Não, sim, eu concordo. É um ponto muito bem citado, Orlando. Eu até concordo com isso. Contudo, com toda a dificuldade que o Liverpool teve nos jogos que ele não conseguiu sair com a vitória até aqui, a primeira derrota na temporada, que foi o jogo de ontem, e nos outros empates até então, o Liverpool conseguiu marcar gols. Mais de um gol, por sinal. Com toda a dificuldade que o time tem tido. E voltando um pouquinho lá atrás aqui, o Nicolas tinha até perguntado com relação à dificuldade do Liverpool com times que jogam assim. O Liverpool sempre teve muita dificuldade com times que não propõem o jogo, que se fecham. Isso foi um fantasma da era Klopp. É um fantasma da era Klopp. A gente abordou isso em alguns episódios. Isso. Time que se fecha demais, o Liverpool tem uma extrema dificuldade de furar essa defesa. Isso já não se enquadra tanto nessa temporada, porque apesar das dificuldades de alguns jogos, a derrota de ontem, empate com o Brentford, com o Brighton, com o próprio Chelsea, o Liverpool marcou gols. O Chelsea foi só um gol só, né? Até falei mais gols em todos eles, me corrijo aqui, foi um gol só. Mas o Liverpool conseguiu marcar gols, conseguiu achar um espaço para marcar gols. Então eu acho que não está sendo nem tão difícil quanto foi outrora. Por mais que tenhamos as dificuldades de conseguir achar uma válvula de escape em partidas como a de ontem. Contudo, é aquilo. Se nós já não tivéssemos as falhas, as duas falhas do Alisson, se você botar isso, vamos trazer o si, né, que tem no futebol, que só pra gente aqui que vai conversando nas resenhas. O si,
possível você conta ali que seria um 2-1, placar comum, até porque é aquilo. O Alisson não trabalhou para que o West Ham tenha conseguido construir um 3-2. Eu digo isso com relação a finalizações a gol, aquele sufoco, aquele ataque, tipo assim, caraca, o Orlando mesmo pontuou, o Virgil van Dijk teve uma partida fora da curva, mais uma vez, apesar de ter perdido com o time, mas ele individualmente conseguiu brecar muitas das situações de ataque do West Ham. Então, isso demonstra que o nosso sistema defensivo, em determinados momentos, até funcionou. E aí o Alisson não teve tanto trabalho. Só que aí ele acabou sendo o fator principal ali para dar mole em 2 lances capitais. E aí os caras tiveram vantagem no placar mais uma vez e complicou o jogo. Então, assim, chega a ser estranho você meio que pontuar isso, mas assim, no pau da goiaba, o West Ham não fez força própria para poder achar determinadas situações de gol ali. Assim, teve a força, o time tava lá, tava ligado, etc e tal. Mas, tipo assim, não foi aquele jogo que o cara amassa, que o cara ataca, bota o nosso goleiro para trabalhar, e o nosso goleiro defende 1, defende 2, defende 3 bolas, e aí os caras chegam no gol. Não. Os caras conseguiram achar o gol por determinadas falhas, culminaram na possibilidade deles poderem chegar e fechar o caixão. Agora eu vou jogar pro nosso querido Nick, porque eu acho que é uma pergunta bastante pertinente, né? O David Moyes, ele... Não vou dizer que ele apareceu, né? Mas ele fez um trabalho muito interessante à frente do Everton, né? Ele ficou, se não me engano, 6 ou 7 temporadas e fez um trabalho muito bom, levando o Everton a um nível que o Everton não está acostumado. A gente tem que ser sincero com isso, né? E ele colocou o Everton como um convidado ali da festa dos grandes. E aí, de repente, o David Moyes, ele é escolhido, né? Uma escolha aleatória ali pelo Sir Alex Ferguson para comandar o United. Talvez pelo fato do Ferguson imaginar e até enxergar semelhanças do trabalho dele, Ferguson, à frente do United, só que lá na década de 80. O David Moyes não conseguiu, evidente, né? Senão estaria lá, teria ficado por mais tempo, mas não conseguiu fazer nada próximo do que ele fez no Everton, mas no West Ham ele aparece novamente. Aí eu queria, Nicolas, a sua visão com relação a esse trabalho do David Moyes, que parece ter um estilo e parece ser o estilo de treinador, não que vai jogar com estrelas ou em times grandes, mas aquele cara que sabe montar conjuntos muito efetivos com peças muito mais modestas, né? O trabalho que ele faz no West Ham é um trabalho que a gente tem que validar. Aliás, a Premier League, ela é recheada de trabalhos autorais, né? A gente não vê cópias, a gente vê muitos trabalhos autorais. E eu queria saber a sua opinião, até como torcedor do United, a passagem do David Moyes no United e essa transição, talvez até esse resgate desse estilo dele de ser um cara construtor de elencos. Então, vamos puxar. Eu vou colocar um adendo para começar o seu trabalho, para começar a resposta. Vou puxar o adendo do Rodrigo falou que o West Ham, eu sei que ele não falou dessa forma, com certeza, mas eu vou puxar dessa frase para puxar. O West Ham, ele não trabalhou para ter essa vitória. Pelo contrário, ele trabalhou demais para ter essa vitória. Ah, mas por quê? Porque se você puxar nas estatísticas, o Liverpool, ele puxa 16 finalizações, gente. Jogando abaixo, ele chuta 16 vezes no gol. 16. 7 delas no gol. O Liverpool chutou no gol a quantidade total de finalizações do West Ham. Então, assim, a gente vê uma diferença. E ele trabalhou aí. Ele neutralizou os laterais, ele incomodou o meio de campo, o Michael Antônio incomodou o Van Dijk, deu brecha pro Fornals ter que ficar num contra o Matip. O Matip não soube tirar vantagem do Fornals, o Fornals amassou o Matip num contra um, tanto em velocidade quanto em inteligência, versatilidade, etc. Aconteceu. O West Ham trabalhou na filosofia David Moyes. Linhas encaixotadas, força-se o erro, abusa-se do erro. Voltamos a falar, apagões do Liverpool serão aproveitados. Técnicos como David Moyes
são especialistas em punir apagões. Porque ele ganha assim. Ele conseguiu empatar com o United assim, ele conseguiu ganhar do Everton assim, e vai continuar tirando pontos de muita gente fazendo isso. Volto a falar. Respondendo a outra pergunta. A filosofia do David Moyes, ela é assim, e é por isso que ela se dá tão bem com elencos encaixotados e modestos. Por quê? Porque você não tem que abusar da qualidade para ganhar o jogo, você abusa da sua vontade. Você ganha os caras na cabeça, no corpo, e ali naquela parada, igual eu falei, no jogo mental. É gritando, é colocando para trabalhar, é falando o esforço te leva ao sucesso. É nessa filosofia que você coloca esses elencos mais modernos no patamar que o West Ham tá hoje. E ele se tornou um especialista nisso. Por tudo igual eu falei, o West Ham, ele é um coletivo muito bem montado, mas ele individualmente ele ainda vai gerar falhas. Cabe ao time adversário abusar disso. Gente, Zuma não é exime zagueiro, não era titular da França. Maicon Antônio não é exime centroavante, senão jogava no time de maior respeito da Premier League. Fornals é quem passa um winger que vai amassar Arnold, que vai amassar todo mundo. Entendeu? Aí chega nesse patamar de discussão, gera essa conversa. O West Ham brigou por si, o David Moyes brigou por si, se reinventou por si, sim. Hoje está brigando pela 7ª, 8ª, 4ª, 5ª colocação ali por causa disso. E vai continuar punindo muita gente, mesmo que não tenha dado certo. A filosofia que ele apresentou no United há anos atrás, em 14, não é a mesma de agora. O time de hoje é muito mais intenso, é muito mais coletivamente conjunto, sabe? Se aproxima mais um do outro para cobrir tudo que vai ter que fazer. Isso é essencial para um elenco igual eles fazer acontecer. Nick, rapidinho, só uma coisa. E você ser sucessor do Alex Ferguson pode destruir qualquer um, tá? Qualquer um ser sucessor do Alex. Não é fácil, não, o cara chegar lá depois de 20 e vou subir. Não, qualquer um com o Alex Ferguson fala assim, eu sou padrinho, pronto. A Sky, a BBC, a ESPN vai estar tudo em cima. Vai querer assistir até o café da manhã do cara. O que o cara fala no café da manhã? Será que o Alex Ferguson passou uma dieta pra ele? Porque é assim, gente. Querendo ou não, a gente tá falando do maior. Eu vou ser arrogante porque é verdade, tá, gente? Discorda de mim quem quiser. Mas é o maior treinador da história. Ninguém fez o que esse cara fez e tá pra nascer alguém que vai fazer. Infelizmente, é a verdade. A gente não vai entrar nessa resenha. Bill Shankly riu disso. Completamente. Completamente. Tá bom. Foi exorcizado, tá aqui do lado, ó, rindo. Tá. Falando que vai te buscar. A câmera até caiu. Voltando à pauta do David Moyes. Foi o tapa que o Shankly deu aí, viu? Voltando à pauta do David Moyes, nesse tipo de situação, você coloca muito em tese as falhas e o que fazer para progressão. O David Moyes ele aprendeu a como progredir com elencos modestos. Ele volta naquele parâmetro. Ele é capaz de evoluir mais? Ele é capaz de trabalhar com peças de qualidade? Não sabemos. Por quê? Ele já se reinventou, ele melhorou. Ele ainda não tem um elenco de qualidade para mostrar o quanto ele melhorou. O que a gente sabe é que, do jeito que o West Ham tá, se ele for mantido, vai incomodar. Vai jogar a Europa League, vai brigar na Conference, para ser mais. Mas, hoje, David Moyes é igual a gente conversou. Técnico de personalidade, trabalho autoral e desenvolve filosofia que incomoda muita gente. Eu acho que a Premier League ela presenteia a gente com vários trabalhos autorais, né? É difícil a gente ver assim, você tem 6 treinadores que o estilo é o mesmo. Não, talvez os treinadores eles mudem um pouquinho o estilo deles, né? Ali se vai brigar para rebaixamento, tal. Mas é muito difícil, é muito trabalho autoral, é muito trabalho bom. O mais engraçado disso tudo, Diegão, o mais engraçado disso tudo é, pra gente que é um pouquinho mais velho, nossa, você RG tem mais validade, né? A mudança do futebol dos anos 90 da Inglaterra pra cá é absurdo. Nossa, é algo estrondoso. É estrondoso. É porque a maioria dos times jogavam tudo da mesma forma. 4-4-2, 2 torres lá na frente, seja o que Deus quiser. Exatamente isso daí. E hoje é aquela coisa, né? É o fator Premier League.
intercâmbio, e a Inglaterra tem a liga inglesa, particularmente, é uma liga que ela se abriu para o mundo de maneira até mais diferente e se abriu muito mais do que as outras ligas, porque a liga italiana nos anos 90 era a melhor liga do mundo e, o técnico italiano é o suprassumo, né? A Espanha também tinha ali um pouco da sua... tinha a sua resistência com treinadores que não fossem espanhóis, tinha um ou outro que acabava furando, teve o período de Holanda-Barcelona, né, que os holandeses começaram a entrar via Barcelona ali, mas é impressionante como na Inglaterra esse intercâmbio, ele entrega pra gente, assim, é formidável. A gente gosta de ver qualquer jogo da Premier League, porque eles não são iguais em nenhum aspecto, nem no aspecto técnico, nem no aspecto tático, nem no aspecto do estilo do jogo que vai ser ali, do placar e tudo mais. Então é algo muito... é fantástico. Vai e chegando aquela hora... Até por isso que... Só colocar um adendo para você, Diego, até por isso que na última década, no auge da temporada espanhola com o Barcelona e Real Madrid, é até por isso que os times que ganham a Premier League não conseguem tão bem na Champions League. Porque o trabalho da Champions, ele é muito mais situacional. A Premier League não, você tá cada semana tendo que quebrar a cabeça com alguma coisa nova. Isso indaga, isso quebra a cabeça, isso gera lesão, isso corta a intensidade, e tu faz times caindo de rendimento, melhora de rendimento, e tu pode fazer uma bola de neve que pros times da Premier League se torna muito mais caro do que pros times das outras ligas. Isso é fato. Vai chegando aquela hora que a gente não gosta, porém, muito necessária, né? Nosso momento de encerramento aí, de despedida, né? Quem me conhece sabe que eu odeio despedida, mas, enfim, essa daqui é por uma boa causa. Eu separei aqui na nossa ideia de dica cultural, né? Separei um livro aqui que eu me lembrei muito do Orlando, tá? Eu me lembrei muito do Orlando, ele vai saber o porquê. O livro chama Futebol e Guerra, Resistência, Triunfo e Tragédia do Dínamo na Kiev ocupada pelos nazistas. Esse livro é do Andy Dougan. Esse livro, ele desvenda, né, a verdade por trás do histórico embate entre a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã na época da guerra, e o Football Club Start, um time formado pelo que restou do glorioso Dinamo de Kiev, né? Como os caras foram para a guerra ali, quem sobrou montou o Start, né, para recomeçar. O livro é muito fascinante, ele é muito comovente, ele mostra como que a equipe do Dinamo, que antes no período pré-guerra foi considerado o melhor time da Europa, como ele foi reformulado como Start, ele venceu todas as partidas que ele jogou, levantou o ânimo, a moral do povo lá em Kiev, né, que na época estava ocupado pelos nazistas. Em 42, numa partida contra a Luftwaffe, foi muito mais um jogo de defesa da honra daqueles ucranianos pela cidade, né, do que basicamente um jogo de futebol. E esse jogo, ele se tornou ali um símbolo de resistência, mas as consequências deles, infelizmente, foram muito brutais, né? Eu não vou contar o que segue o livro, porque vale a pena essa leitura, mas ele mostra um pouco desse universo de como que o futebol, ele mexia com a moral das pessoas, da galera da resistência nesse período de guerra. E por que eu falei do Orlando? Porque a gente, como fala bastante desse período, a gente tem bastante resenha sobre essa época. Na hora que eu peguei aqui o livro, eu falei, Orlando vai gostar. Então, para você que gosta de história, para você que gosta do futebol e quer entender esse outro lado do futebol como um remédio da moral, né, como um upgrade ali para as pessoas, vale muito a pena. Futebol e Guerra, do Andy Dougan. Eu vou começar essas despedidas nossas aqui, antes de chamar o Nick para se despedir, que é nosso convidado de honra aí. Quero mandar um salve especial e estimas melhoras deste grupo para o senhor Moreira. O Rodrigo, ele abriu o episódio mandando boas energias, boas vibrações para o senhor Moreira, e eu fecho o episódio dizendo que vida longa ao senhor Moreira, pai do nosso ACESP aqui, e dizer para o Pierce que estão sentindo muita falta dele. Pierce, volta logo. Nick,
chegou a hora de você dizer pra galera que por hoje é só, porém, assim que a gente voltar, ou talvez pinte algum zonamista aí nessa data FIFA, o pai tá on. Você tá on em BH, você tá on aqui também. Concordando com o Diego, a data FIFA tá aí, mas vem novidade. A gente não tá brincando aqui não, tá? Só quando vazou Orlando, porque o óculos é maior do que a cara, eu tenho que brincar. Mas nesse ponto, muito obrigado mais uma vez. Que resenha, gente, maravilhoso, né? Debater futebol de verdade é diferente. Muito obrigado pela oportunidade. Conversar até para um time em ascensão, um time que tá voando, é sempre muito bom. Mesmo em dia de derrota, pontos a aprender, igual eu falo, até nos piores momentos, nas piores pessoas, a gente tem algo para aprender. Então, o Liverpool aprendeu, a gente vai ver de forma diferente os próximos jogos pós-data FIFA do Liverpool, a gente vai ver o que eles vão planejar para a próxima ideia da Champions, até o mata-mata, né? Ou seja, tem 2 rodadas de planejamento e organização para o Klopp, nem vai ter aproveitado, né? Nada, nem acho. Muito obrigado, valeu Rodrigo, valeu Orlando, valeu Diego, mais uma vez é muito bom estar com vocês. Um salve pro Lucas, mais uma vez, um salve pro Pierce, um abraço pros caras, os caras fazem falta sempre que não comparecem. E é isso, até a próxima e novidades em breve. Rodrigo, chegou sua hora de avisar que talvez pinte um ZM aí nessa data FIFA e que você estará on. Excelente, on fire, sempre. Então é isso, pessoal, valeu, um salve a todos aí, mais uma vez um salve ao Lucas e ao pai dele. Um forte abraço do Danny Boy também, forte abraço Orlando, Nicolas, valeu pela presença mais uma vez, sensacional a resenha aí, pessoal. Pedir nossos ouvintes continuem compartilhando nosso conteúdo, ouvindo nosso podcast, curtindo o nosso trabalho, dando aquela moral lá nas redes sociais, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram, tem o TikTok também lá da página também da Somos Liverpool. Não sei aqui como andas, porque eu não tenho a ferramenta, sou suspeito a falar, mas com certeza conteúdo sobre o Liverpool, vocês sabem que nós temos, nós entregamos, então é só seguir lá e dar uma conferida nos vídeos que o pessoal faz. E é isso, vamos que vamos, mais um período de data FIFA aí, tem jogo das seleções vindo em breve, essa semaninha já tem Brasil, se não me engano, na quinta-feira. E é isso, aproveitar a data FIFA para a gente poder ajustar aqui a casinha. Eu já recebemos aí o input aí do Diegão e do Nicolas, que talvez pinte um ZM. Olha aí, vamos ver o que nos espera, o que nos aguarda. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Forte abraço a todos e valeu. E eu fecho com você, Orlando, nosso Storia Boy. Orlando, avise que você estará sempre on. Vamos parar de preguiça, hein, Orlando? Quando você fala, hoje não vai dar. Hoje tem que dar. Nesse time aqui, ninguém fica pra trás. Avisa a galera, Orlando, que talvez pinte um ZM na data FIFA e que a gente não deixa ninguém pra trás. A gente não deixa ninguém pra trás e não tem preguiça aqui não, tá? Pô, hoje eu cheguei já pra faculdade, não troquei nem o uniforme da empresa, tô direto aqui que eu tomo um banho e jantar e tô aqui com muito carinho aqui, tudo pros nossos ouvintes. Já teve dia de eu estar no ônibus e tá na raça lá de qualquer Esquecível, maneira. dia inesquecível. Tá presente, entendeu? Mas é isso aí, pessoal, isso é tudo pra vocês. Pode dar o feedback positivo, pode dar o feedback em relação ao que vocês acham que nós deveríamos melhorar, pode criticar o que eu falei, tá tudo aberto aí, que a gente fala aqui, é opinião. A gente vê aqui como assim, sobre a mesma pergunta do Diego, 3 opiniões diferentes. E ao mesmo tempo um entende o outro, mas coloca que faz parte, entendeu? Espero que venha um zona mista maneiro aí, eu não sei exatamente o que é, mas o que vier eu tô dentro. Entendeu? O que vier eu tô dentro, espero poder contribuir. E agradecer a presença do nosso Nick Testa de Amolar Facão. Você muito conhecimento, entendeu? Teu conhecimento tão vasto quanto o tamanho da sua testa. E um abraço lá pro pai do Lucas, que é nosso parceiro aí, o Lucas é nosso amigão. O Lucas me ajudou essa semana, me salvou essa semana, entendeu? Tudo de bom pra ele lá, lembrarei dele em minhas orações. É isso aí, todo mundo, boa noite, fica todo mundo com Deus aí, forte abraço. Eu vou me despedir de todo mundo aí, dizendo que esse time que tá aqui é impressionante, que a gente se fala o dia inteiro e ninguém deixa ninguém caminhar sozinho aqui nesse time. Rigorosamente,
e de maneira muito integral, somos um time e somos imbatíveis. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, fique atento ao seu agregador de podcast. Nós conseguimos aí um convite para entrar numa nova plataforma que está chegando aqui agora, chama Goodcast, e os caras mandaram e-mail aí, é graças a vocês que a gente consegue dar esses passinhos aí, sempre olhando para frente. Tudo começou com uma brincadeira de pandemia e hoje a gente está chegando a quase 100 episódios já de podcast, com uma visibilidade absurda, mundo afora, graças a você que sempre que pinta aí um episódio novo, vai lá e dá o play e dá o feedback pra gente. Agradeço demais a presença de vocês, agradeço muito cada play que vocês dão e digo mais, logo menos, um novo episódio vai pintar pra vocês. Beijos no coração e fui!